mais cavalaria, consumo de combustível equivalente ao de um carro popular de 1.000 cilindradas e níveis de emissões incrivelmente baixos. Essa foi a promessa irrecusável que a engenharia automotiva te vendeu na última década, quando introduziu de forma massiva os motores com injeção direta de combustível, a famosa sigla GDI, seja ela batizada de TSI, EcoBoost, THP ou Turboflex. Eles te disseram que o sistema convencional de injeção indireta no coletor estava morto, que a pulverização do combustível a pressões absurdamente diretamente dentro da câmara de combustão era a solução definitiva para a eficiência energética. E no papel? De fato, é uma obra-prima da termodinâmica, mas existe uma diferença brutal entre o comportamento de um motor novo rodando em um dinamômetro de laboratório com combustível puro de teste, entenderam? Essa gasolina nossa batizada de etanol. E o mundo real das nossas ruas, acumulando 50, 80 ou 100 mil quilômetros rodados. Há um segredo mecânico sistêmico nessa arquitetura de engenharia que os manuais de proprietário escondem e que vendedores das concessionárias omitem deliberadamente de você. Uma falha de projeto congênita, compartilhada por praticamente todas essas montadoras, que transforma esses motores modernos em verdadeiras fábricas ocultas de carvão. O que acontece nos bastidores das oficinas em 2026 é um festival de diagnósticos errados, perda de potência misteriosa, pré-ignição destrutiva em baixas rotações e cabeçotes condenados antes da hora. E o pior, o motorista comum tenta resolver o problema usando aditivos caros no tanque de combustível, sem saber que, devido à própria física do sistema GDI, aquela química cara jamais vai tocar o lugar onde a pane real está acontecendo. Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Aqui a gente não vive de cartilha de marketing e nem se deslumbra com folheto de concessionária. Nós abrimos o cabeçote, analisamos a física dos fluidos e trazemos a mecânica realista que protege o seu patrimônio. Se você quer entender o calcanhar de Aquiles do seu carro turbo e descobrir o segredo técnico que as montadoras tentam camuflar, clique então no botão de hype aqui embaixo, se inscreva no canal e venha comigo. Porque a pressão de injeção é alta, mas o custo da negligência é muito maior. Para você entender por que o seu motor moderno está sofrendo um processo silencioso de sufocamento, nós precisamos recorrer à física comparativa de projeto. No sistema tradicional de injeção indireta, o PFI, o bico injetor fica posicionado no coletor de admissão, logo atrás da válvula de admissão. Quando o motor solicita combustível, o bico pulveriza a gasolina ou o etanol ali mesmo. Esse combustível em estado líquido e gasoso passa pelas costas da válvula de admissão antes de entrar no cilindro. Qual é a grande vantagem colateral desse sistema antigo que ninguém valoriza? O combustível funciona como um solvente químico natural e contínuo. Toda vez que o bico injeta, ele literalmente lava os ombros e as hastes da válvula de admissão, limpando os resíduos de óleo e vapores que vêm do sistema de ventilação do cárter. As válvulas permanecem limpas por centenas de milhares de quilômetros. Agora, olhe para o motor GDI. Para extrair mais potência com menos combustível, os engenheiros moveram o bico injetor para dentro da câmara de combustão, trabalhando a pressões que superam facilmente mais de 200 bar, comparado aos motores de 3, 4 bar do sistema antigo. É uma diferença colossal naquela mangueira pressurizada. O combustível agora é injetado diretamente no topo do pistão. A atomização é perfeita, o resfriamento da carga interna é fantástico e a eficiência térmica sobe. Só que as válvulas de admissão agora só recebem uma coisa: ar puro. Elas foram completamente isoladas daquele fluxo de combustível. E é exatamente nessa mudança drástica que a arquitetura, que a engenharia criou, o maior efeito colateral da era moderna automotiva. Se as válvulas só recebem ar puro, então elas deveriam ficar limpas, correto? Errado. É aqui que entra o sistema de emissões e gerenciamento de gases, conhecido como PCV.
é a ventilação positiva do cárter. Nenhum motor tem uma vedação de anéis de pistão 100% perfeita. Uma pequena quantidade de gases gerados na combustão interna escapa para o cárter, misturando-se com o vapor de óleo lubrificante superaquecido. Para evitar que esses gases nocivos sejam jogados na atmosfera, a legislação ambiental obriga as montadoras a direcioná-los de volta para a admissão do motor para serem queimados novamente. Nunca viu ali no coletor de admissão uma mangueirinha que volta, se chama um retornozinho? Então, esse vapor de óleo de hidrocarbonetos entra pelo coletor de admissão novamente e passa obrigatoriamente pelas costas das válvulas de admissão quente. Como essas válvulas operam a temperaturas elevadas e não contam mais com aquele banho de combustível do sistema indireto que limpava, o óleo literalmente então frita e coagula na superfície metálica. Ao longo de quilômetros, esse processo vai criando uma crosta espessa, porosa e rígida de depósitos de carbono. É o início de uma doença degenerativa mecânica. Essa crosta de carvão começa a restringir o fluxo de ar que entra nos cilindros. O motor então perde aquela eficiência geométrica calculada pelos engenheiros lá na fábrica. O fluxo de ar se torna turbulento. O enchimento do cilindro fica desigual e a eletrônica do carro começa a atrasar o ponto de ignição para compensar a queima que está agora imperfeita. O dono percebe que o carro já não acelera mais com aquele mesmo vigor de quando ele era novo e o consumo de combustível começa a subir gradativamente. E qual é a primeira reação desse motorista quando nota que esse carro está começando a falhar, principalmente pela manhã, ou então ele está começando a consumir mais no tanque de combustível? Ele vai até o próprio posto, compra aquele aditivo de combustível mais caro que tiver na prateleira, enche o tanque com uma gasolina, talvez até premium, e enche, achando que vai estar resolvendo esse problema. Preste muita atenção na física básica do motor com injeção direta. Nenhum aditivo via tanque, por melhor e mais tecnológico que seja, vai limpar as válvulas de admissão de um motor com esse novo formato chamado GDI. Sabe por quê? Porque o combustível aditivado vai direto para dentro do cilindro, como eu já expliquei. Ele nunca passa por trás da válvula de admissão. O aditivo vai limpar o bico injetor e a cabeça do pistão, que já é um bom sinal. Mas aquela crosta de carvão nas costas da válvula vai continuar intocada, crescendo a cada dia. Colocar aditivo no tanque esperando limpar a admissão de um motor GDI é o equivalente técnico a tomar um remédio de estômago para curar uma dor de cabeça. O caminho físico simplesmente não cruza. Quando essa carbonização atinge níveis críticos, pedaços incandescentes desse carvão podem se soltar e ficar incandescentes dentro da câmara, gerando o temido fenômeno chamado LSPI, pré-ignição em baixa rotação. O combustível queima antes da hora, gerando uma pressão colossal contra o pistão que está subindo ainda, o que quebra canaletas do pistão e destrói o motor de forma catastrófica em segundos. As montadoras sabem perfeitamente disso. Tanto sabem que os projetos mais recentes, de altíssimo custo, começaram a adotar sistema de injeção dupla. Você já ouviu falar sobre isso, né? Como os motores D4S da Toyota ou as gerações mais novas do EA888 da própria Volkswagen, mas só que lá na Europa, que utilizam bicos de injeção direta e bicos de injeção indireta trabalhando juntos, unindo o melhor dos dois mundos apenas para manter as válvulas limpas. Mas se o seu carro nacional tem apenas injeção direta pura, você precisa adotar a rotina de manutenção que as concessionárias não te contam no plano de revisão padrão. A remoção desse carvão exige intervenção física direta. Em oficinas especializadas de alto nível, utiliza-se o processo de descarbonização química por jateamento de mídia, como microesferas ou gelo seco, diretamente nos dutos de admissão com o cabeçote no lugar, nem precisa tirar, tá? Ou também o uso de produtos químicos via névoa de admissão aplicados antes do corpo de borboleta enquanto o motor funciona. Ele vai aspirando essa névoa. É uma manutenção preventiva pensada que deveria ser feita a cada 40 ou 50 mil quilômetros para poder manter esse motor respirando como novo. A injeção direta é uma tecnologia fantástica que transformou o desempenho da frota moderna, mas ela não aceita motoristas desinformados. E é aqui que eu sempre trago esse tipo de conteúdo para vocês. Se você quer desfrutar de potência do seu turbo e economia de um motor GDI, precisa entender as obrigações físicas que vêm junto com seu pacote tecnológico.
O marketing das marcas quer que você acredite que a manutenção se resume em trocar óleo e filtro no período de garantia. Mas o dono inteligente enxerga o acúmulo de carbono nos bastidores do seu próprio cabeçote. Mas agora eu quero saber a experiência de quem está no campo de batalha. Você tem um carro com motor a injeção direta? Já notou alguma perda de rendimento ou falha nas primeiras partidas do dia? São sinais que já estão demonstrando para você. E os mecânicos que aparecem aqui no canal? Quantas descarbonizações vocês têm pego na oficina ultimamente? Deixe então aqui abaixo nos comentários, tá ok? Porque a realidade prática das garagens é o que dita a verdade técnica do nosso próprio canal. Deixe o seu hype, tá? Se esse banho de realidade mecânica clareou a sua visão sobre esses motores modernos. Também se inscreva aqui no canal Artifícios Automotivos e mande este link deste vídeo para aquele seu amigo que acha que o aditivo de combustível faz milagre sozinho no motor turbo dele. Mostre a física real para ele. Eu sou Alexandre, tá? Estou nesse canal Artifícios Automotivos, com a regulagem de GNV, quinta geração, bem no início. Quem está chegando agora pode dar uma olhada aí na playlist. A gente então se vê aqui em 2 vídeos, ó, muito importantes, tá? Para aumentar o conteúdo técnico de vocês, tá ok? Não deixe também de conferir o link de afiliados, é importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.